Resolvi gravar um vídeo aí mais longo para comentar ainda sobre essa partida Vasco contra o Botafogo, em que o Vasco leva uma virada em pleno São Januário da equipe do Botafogo. É só para comentar algumas coisas que eu acho interessante, principalmente os erros individuais, que é uma maldição que o Vasco está carregando desde 2023. Que se não for sanado com troca de peças, talvez esse problema vai permanecer por muito tempo. Cara, se a gente for separar ontem o primeiro e o segundo tempo, são bem distintos. O primeiro tempo foi um primeiro tempo bem aquém. Um primeiro tempo que, para um clássico, foi bem ruim mesmo. Ambas as equipes fizeram um jogo bem ruim no primeiro tempo. Mas o Botafogo teve as melhores oportunidades do primeiro tempo da partida. O Vasco chegou mais na área do Botafogo. Entretanto, as falhas individuais bizarras, tipo passe de 2 metros, passe de 5 metros, domínio de bola. Tinha um lance que o atleta do Vasco ia receber um lançamento, batia perna com ele mesmo e cedia a bola para o atleta do Botafogo. Era impressionante. Falhas individuais são corriqueiras e não é desde o comando de Renato Gaúcho, desde Diniz e até antes. Eu não sei por quê. Porque são atletas profissionais. Errar, claro que todo mundo vai errar no jogo. Mas isso é uma característica negativa, é claro, dessa equipe do Vasco, desde 2023. Eu não sei se eles não têm esse fundamento básico para um atleta profissional, mas, cara, tem que ser essa explicação, porque são atletas profissionais que não conseguem fazer um passe de 2 metros. O Vasco só sabe jogar quando está pressionado atrás do placar. É impressionante. Tirando o Thiago Mendes ontem, que correu por 5, e assim, quando eu digo que ele correu por 5, ele deixou de fazer aquela sua função específica, porque ele tinha que preencher muito ali o meio de campo, se salva ali o Cauã Barros, que foi uma partida ok, não fez uma boa partida também, uma excelente partida, mas ali defensivamente ele fez algumas jogadas interessantes, mas poderia ter feito mais, poderia ter até evitado alguns gols que o Vasco levou, mas só ele e o Thiago Mendes. E o Thiago Mendes teve que se dobrar por 2, 3. O Thiago Mendes, por exemplo, teve que fazer a função que o Tietchan não estava fazendo. O Tietchan, que é muito criticado aí pela torcida, acertadamente também, fez bons jogos, fez os últimos bons jogos. Mas, cara, não é aquele Tietchan que a gente conhecia. Principalmente quando ele estava até no Botafogo. Também estava no São Paulo, que jogava bem. O Tietchan hoje, embora esteja recuperando seu futebol, não é mais aquele mesmo Tietchan. A gente pode lembrar agora no segundo tempo, quando a gente chegar, do lance bizarro que ele perdeu de gol. Ele fez tudo certo e conseguiu perder o mais simples. Mas embora teve essa aí, teve o Tietchan muito ruim. Teve o sistema defensivo muito ruim também, o Saldívia na zaga. O Saldívia, na minha opinião, deveria ter sido expulso no primeiro tempo, porque aquilo ali era lance para ser expulsão, na minha modesta opinião. A gente também teve o Puma Rodrigues muito abaixo mesmo. O Puma Rodrigues, a gente sabe sim que ele tem essa limitação defensiva. Ele é um lateral muito mais ofensivo. Quando ele chega na área, ele gera perigo de gol. No segundo tempo, quando a gente chegar nessa parte, quem fez a assistência foi o Puma Rodrigues. Mas defensivamente, o Vasco sofreu muito na lateral direita. Porque o Puma Rodrigues é uma nulidade. Quando ele está no dia bom, ele já é difícil estar com o Puma Rodrigues na lateral direita. Quando ele está no dia ruim, é um Deus nos acuda. E ontem foi um Deus nos acuda. Uma das principais jogadas do Botafogo no primeiro tempo, foi justamente pelo lado do Puma Rodrigues, que estava muito ruim na partida. Então, as duas equipes no primeiro tempo vão para o intervalo com um jogo bem abaixo, o Botafogo com chances mais claras que o Vasco, jogando um pouco melhor. E no segundo tempo, finalmente, essas duas equipes melhoram. O Vasco, principalmente, toma conta do segundo tempo até fazer o gol. Como eu disse, o Puma Rodrigues volta um pouco melhor. A sua principal característica, que é ser um lateral ofensivo, ele coloca em prática, faz uma bela jogada e uma bela assistência para o David. O David, que é questionado também aí pela torcida, mas tem o crivo de Renato Gaúcho, embora que eu preferi o Spinelli hoje que o David, mas o cara fez o gol, então, cara, mérito para Renato Gaúcho. Embora que o David, eu acho que não tem
não me cativa, não tem a qualidade até do próprio Spinelli, que é um cara também de área, mas é um cara que tem um jogo aéreo muito mais forte que o David. Então o Vasco faz um gol e entra aquele blackout normal do Vasco. O Vasco faz um gol, está na vantagem, eu acho que alguma coisa no psicológico dos atletas falam. Já estamos com a vantagem, se a gente tomar o gol, a gente não sai no prejuízo. E isso eu acho que não é conscientemente dos atletas, isso deve estar no inconsciente. Porque é nítido, o Vasco faz um gol, assim como fez contra o Coritiba, e o Vasco cansa, abaixa seu nível, deixa o corpo esfriar. Então o Botafogo começa a criar suas jogadas. O Botafogo, espertamente, joga no erro do Vasco. O Botafogo, eu quero lembrar para vocês, teve aí umas peças boas, peças desmanchadas, mas o Botafogo não tem esse elenco tão superior ao do Vasco. Eu acredito que eles estejam equivalentes. Talvez ali uma ou outra peça do Botafogo vá se sobressair, dê um pico ali e o Botafogo faça uma pequena elevação à frente do Vasco, mas no geral, as duas equipes estão aqui, niveladas. Mas ontem a estratégia do Botafogo foi acertada. Jogar no erro do Vasco, porque eles estavam errando passes de 2 metros. O Botafogo estava ganhando algumas bolas, porque, como eu falei, o Vasco fazia alguns lançamentos e o atleta que recebia batia perna com ele mesmo. E cedia a bola para um jogador do Botafogo, que gerava o contra-ataque e gerava perigo. O primeiro gol do Botafogo é alarmante. Um jogador do Botafogo cai na área do Vasco e todos os atletas do Vasco ficam prestando atenção nele. Enquanto o Vitinho, se eu não me engano foi o Vitinho que fez o lançamento, não queria saber não se tinha um atleta seu lá, no chão, seu próprio companheiro. Ele pegou, lançou a bola. E se eu não me engano foi o Montoro que fez o gol. Me corrigindo nos comentários se eu estiver errado. Fez um belo gol. Ele viu que todo mundo estava vacilando. Ele viu que o Léo Jardim estava um pouco adiantado. E conscientemente ele deu uma cabeçada que encobriu o goleiro do Vasco, o Léo Jardim. E eu acredito, aquele cabeceio não foi cagada. Ele fez consciente. Ele fez um belo de um gol aéreo, viu? Mas se o Cuiabano, que estava na jogada, não tivesse prestando atenção, tivesse atento à jogada, ele teria facilmente tirado a bola do Montoro. Mas muito fácil. Mas o Cuiabano também estava desavisado. O Léo Jardim ainda grita, vai. Quando o Cuiabano vai olhar, a bola já está vindo. Então, cara, me corrija. Se não for o Montoro, você me corrija nos comentários. Quando ele vê o Cuiabano atrasado e o Léo Jardim um pouco adiantado, ele disse, é aqui. Onde fez um belo gol. Então, a partir daí, cara, o Vasco permanece nesse blackout. E o Botafogo permanece jogando no erro do Vasco. O Vasco muito atrapalhado, muito erro individual mesmo. E esses erros geraram o segundo gol, que foi um belo gol. Tanto o primeiro gol quanto o segundo gol do Botafogo foram mérito dos seus atletas. Isso aí é indiscutível. No primeiro gol, mais alarmante o erro do sistema defensivo do Vasco, isso é claro. No segundo gol, que foi um golaço, um belo gol daquele atleta do Botafogo, que agora eu esqueci o nome também, me perdoem. Eu vou colocar a imagem aqui. Cara, olha a quantidade de atletas do Vasco que tinha. O cara que tá atrás dele é o Rinestros, o Marino Rinestros que tinha entrado. Ele não tem o combate. Ele não fez nem a falta tática. Ele voltou e deixou o cara passar. O Puma, que tá aqui também na imagem, ele... Não vou colocar a culpa nele porque ele tá fazendo a cobertura do Vitinho que tava passando nas costas. Se eu não me engano, ali do Robert Renan. Mas, cara, veja aí, pô. 3 atletas do Vasco que poderiam ter cercado esse cara antes dele fazer esse belo gol, antes dele poder chutar. Principalmente o Marino, que poderia ter feito uma falta tática ali. Mas não, deixou o cara chutar e o cara foi muito feliz nesse chute e fez um belo gol. Então, cara, o Botafogo mereceu a vitória ontem. O Botafogo veio com a estratégia de jogar no erro do Vasco. O Vasco não conseguiu propor o jogo. O Vasco, quando tentou propor o jogo, não conseguia devido às falhas individuais, principalmente falhas bobas, como falei, de fundamento, passes de 2 metros. E o seu principal jogador, que é um dos principais criadores de jogada aqui, que é o Andrés Gomes, cara, ele errou absolutamente tudo. Tudo. O Andrés Gomes, a gente sabe que ele tem um erro, uma falha de tomada de decisão. Quando é para ele chutar, ele não chuta, ele quer driblar mais.
E quando é que ele para passar a bola, que é nitidamente claro que vai ser uma chance perigosa para o Vasco da Gama, ele não consegue fazer, ele não passa. Então, isso ele errou tudo ontem. Lances que a gente pensa, chuta, ele não chutava. Ele partia para cima dos atletas de Botafogo, tendo um paredão de atletas e perdia a bola. Lances para ele passar, ele chutava. E chutava muito mal, mas muito mal mesmo. Então, ele errou muito tudo que ele propôs ontem. Foi uma partida bem abaixo, bem abaixo. Uma das piores do Andrés Gomes, para falar a verdade, que eu lembro nessa temporada. Então, cara, fica difícil quando o seu principal criador de jogadas não está jogando nada. Ontem também entrou o Rojas, que a gente pedia muito. Fez algumas jogadas interessantes, mas nada de espetacular. Partida bem abaixo. Ele ficava circulando entre a área. Ele foi escalado como ponta direita, mas ele não fez essa função. Eu acredito que até mesmo o Renato Gaúcho, por característica do atleta, pediu para ele flutuar. Essa flutuação foi bem interessante. Embora foi bem interessante, mas ele também errava no último terço. Ele também errava no último toque da bola. Também errava. Não igual o Andrés Gomes, mas errava sim. Então foi uma partida bem abaixo do Borges também. Que apesar de fazer algumas jogadas interessantes no início, ele ficou praticamente apagado no jogo. Então, cara, a gente tem um elenco aí que a gente vai ter que mexer em algumas peças. O Renato Gaúcho, para a próxima partida no Brasileirão, contra o Remo em Belém do Pará, vai ter que fazer sim algumas alterações, não tem jeito. O Tietê, embora tenha o crivo do Renato Gaúcho, cara, tem que pensar no substituto pro Tietê também. Ele tava ruim, muito ruim na partida. Por que não tirou o Tietê? Colocou o JP, por exemplo. Por que não tirou o Tietê? Recuava o Thiago Mendes e trazia o Rojas mesmo apagado para o meio e colocava o Watson. Ou o Marino, caso ontem ele colocou o Marino, mas eu teria colocado o Watson. O Marino, só para fazer uma observação, ainda não desenvolveu um bom futebol, cara. O Marino ontem, ele só sabia ciscar no campo. Ele é muito bom, é claro, no 1 contra 1. Você vê que quando fica 1 contra 1, ele sempre leva vantagem, mas só isso, cara. Ele consegue ganhar contra um defensor, de qualquer time que ele joga, mas passa dessa defensor, o que ele faz? Ele não consegue concluir a gol, ele não consegue concluir um passe, ele não consegue concluir alguma jogada que gere um perigo enorme para o seu adversário. O único lance de perigo que eu lembro do Marino foi aquele chute contra o Curitiba que foi na trave, que ele ia fazer um belo gol, aliás. Mas tirando isso, cara, não sei se ainda é questão de adaptação, mas o Marino só sabe ciscar em campo. Tomara que ele se adapte, igual o Andrés Gomes, que quando chegava errava tudo, não conseguia jogar em nada. E hoje é nosso principal homem de criação de oportunidades. Eu tomara que ele passe por essa fase e sim, consiga uma boa fase igual o Andrés Gomes. Mas, cara, por enquanto ele só sabe ciscar em campo. Então teria sido muito melhor a entrada do Watson ontem. Então aí a gente chega também no ponto da coletiva do Renato Gaúcho. Já para encerrar esse vídeo. Perguntado ali, ele falou sobre adaptações, sobre os atletas, sobre a jornada que o Vasco vai ter nesse mês, que vai ser complicado. Falando da jornada que o Vasco vai ter de jogos, ele falou que vai poupar, sim, vai colocar o time misto ou o time reserva lá contra o Barraca Central, a primeira partida da Copa Sul-Americana. Eu particularmente concordo. Por quê? O Campeonato Brasileiro é muito cruel. Se o Vasco tiver ainda, que vai permanecer, que esses apagões, esses blackouts, durante o Campeonato Brasileiro a gente vai perder muitos pontos. E lá na frente a gente pode perigar, igual o último técnico que estava, o Fernando Diniz, e nas últimas rodadas a gente está pleiteando uma vaga para a Série B. Então, eu concordo plenamente com o pensamento do Renato Gaúcho. Nossa principal competição é a Série A. A gente vai fazer o possível na Copa Sul-Americana, mas a gente não pode desprezar o Campeonato Brasileiro. Isso eu concordo plenamente. Embora que eu ache, que eu venho falando também, que muitos atletas do Vasco, principalmente quem estava no elenco no ano passado, tem um dever moral, tem a obrigação moral de fazer uma boa Copa Sul-Americana. Porque aquele papelão que o Vasco fez ano passado, aquela pouca vergonha, eles têm que se redimir. O Vasco foi o primeiro time brasileiro a sofrer uma goleada de uma equipe venezuelana. Detalhe, equipes venezuelanas hoje no futebol, até sul-americano, são consideradas subamadoras ou amadoras por completo. Porque a gente sabe a realidade
tanto do país da Venezuela quanto do seu futebol, que historicamente é muito fraco, é muito frágil. Então, cara, mesmo alguns atletas têm que demonstrar serviço na Copa Sul-Americana, eu concordo plenamente. Foco no Campeonato Brasileiro, nossa principal competição. As Copas, embora a gente tenha chance sim, como eu já venho falando, por o espírito da competição ser de Copa, de chegar numa final e ser campeão, a gente não pode dar o luxo de esquecer o Campeonato Brasileiro. Infelizmente, nosso elenco, nossa limitação de elenco nos proporciona isso. E limitação de elenco essa que o Renato Gaúcho também comentou na sua entrevista coletiva. Cara, eu acho que ele foi até mais que sincero. Principalmente quando chega aí falando dos atletas estrangeiros. Ele declarou que tem a limitação do elenco, que não pode trocar peça, todas as peças que os torcedores querem de uma hora para outra. Pediram ontem o Orras no time, ele colocou o Orras. E como eu já falei, foi muito apagado o Orras na partida. Pediram o Puma entrou e fez uma péssima partida também. Embora que na parte ofensiva ele criou algumas jogadas sim. Então, cara, aí ele falou, se eu tiver que ficar escutando o torcedor, eu vou ficar trocando direto. Eu não vou chegar num sistema coeso. Isso eu concordo com ele também. Você não pode ficar refém dessa insanidade de ficar trocando peças direto. Mas eu discordo ele com algumas tomadas de decisões de alguns, de escalação dele. Por exemplo, quando ele colocava o Hugo Moura. O Hugo Moura, cara, nada contra o Hugo Moura, mas ele entrega a peteca direto. O Hugo Moura é muito limitado para ser o volante fixo. Eu prefiro muito mais o Cauã Barros, que ainda é mais jovem, comete muito erro também. Vide aquele jogo com o Cruzeiro, que ele foi expulso por bobagem, por molecagem, mas fez 2 gols. É um cara mais enérgico, mais combativo. Porque o Hugo Moura, que tem um histórico, cara, de só prejudicar o Vasco. O Hugo Moura é histórico de gol contra. O Hugo Moura é histórico de ser expulso. O Hugo Moura leva cartão amarelo bobo também. Então, cara, eu não concordo com algumas escalações do Renato Gaúcho. E também o Tietê. Por que quando o Tietê está ruim, o Renato não troca o Tietê? O Tietê ontem jogou os 90 minutos, salvo engano. Por que não colocou o JP? Por que não colocando o Marino ou o Watson? Recuava o Orras e recuava o Thiago Mendes. Por quê? Essas são algumas perguntas que são válidas. Então, cara, aí ele chega num ponto de falar dos atletas estrangeiros, principalmente colombianos. Ele fala, quando me é oferecido um atleta colombiano ou equatoriano, que eu gosto bastante do perfil desses atletas, eu só peço para trazer, ou eu só trago, quando eles estão 100% adaptados ao futebol brasileiro. Isso ele já falando da questão aí do Marino, que não estava 100% adaptado ainda para o futebol brasileiro, que os colombianos e equatorianos têm dificuldades de se adaptar ao futebol brasileiro. Eles demoram muito mais, eles demoram 5, 6 meses aí, ou mais do que isso, para se adaptar ao futebol aqui nacional. E, cara, eu não sei se você se pegou muito bem aí com o pessoal gringo que está no Vasco. Porque, cara, ele quase me parece que ele falou, cara, tem que esperar porque os caras são muito ruins, são meio merdas quando vêm pro futebol brasileiro. Se não der tempo para eles amadurecerem, eles não sabem jogar bola. Ficou me parecendo isso, deu uma impressão disso. Embora que eu concorde com a frase dele, mas foi muito sincericídio na entrevista coletiva, cara. Ele fala de peças que tem que vir, coisa que Renato Gaúcho, quando foi apresentado, não quis opinar sobre peças, não quis comentar sobre o assunto. Ele falava que vai trabalhar com esse elenco por enquanto, tem que focar nos jogadores que estão aqui, e é claro que ele estava certo, mas nessa entrevista, agora ele falou com todas as palavras nitidamente. Precisamos trazer reforços na próxima janela. Temos que fazer esse campeonato brasileiro até a parada da Copa do Mundo decentemente e trazer peças urgentes quando abrir a janela. Então, cara, foi sincericídio mesmo, porque o cara que não mal falava de reforços agora está falando, e isso bate com as suas reações durante o jogo. O Renato Gaúcho estava muito irritado. Na transmissão do Sport TV, uma das repórteres disse que ele estava com a anotação da escalação e observações de alguns atletas.
e estava visivelmente muito irritado no banco de reservas. Isso também devido às falhas individuais bizarras que o Vasco estava sofrendo. Então, cara, acredito que mudanças vão vir, mas principalmente mudanças mais benéficas até a parada da Copa do Mundo, ou com a parada da Copa do Mundo e com a volta após a Copa do Mundo, porque agora, bicho, a gente vai ter que se virar com o que a gente tem. A gente tem que jogar com o time reserva ou talvez sub-20 lá contra o Barraca Central, porque a gente vai ter o Remo lá em Belém do Pará, Belém do Pará. Então, cara, é uma viagem longa, a gente vai ter 2 viagens para Belém do Pará, compromisso contra o Remo e contra o Paysandu pela Copa do Brasil. Então, cara, se for para optar a primeira partida da Copa Sul-Americana contra o jogo contra o Remo e um jogo contra o Paysandu, cara, descarta o jogo da Copa Sul-Americana. Infelizmente, essa é a realidade que nosso elenco hoje proporciona. Mas eu quero saber sua opinião. Deixa seu comentário aí sobre o jogo de ontem. O que você acha da entrevista coletiva de Renato Gaúcho? Você concorda? Você discorda? Deixa no comentário que engaja bem o vídeo e a gente cria essa comunidade aí para falar de Vasco da Gama. Vejo você no próximo vídeo e valeu!